Muito boa noite! E a live de hoje, o tema da live de hoje é sobre o caminho para o equilíbrio da ansiedade. Como nós podemos diminuir a ansiedade. Então, sejam todos muito bem-vindos e desejo que a gente tenha realmente uma forma de utilizar esse equilíbrio da ansiedade para a gente ter uma vida mais alinhada com os nossos objetivos. Então, a primeira informação que eu quero passar aqui para vocês é o que é essa tal de ansiedade que todo mundo fala e como que ela está atingindo de maneira avassaladora diversas pessoas. Tudo bem, Bel? Tudo bem, Brunão? Muito bom ver vocês por aqui. Bom, há pouco, no grupo da Jornada Terapêutica que a gente lançou, uma pessoa me perguntou a diferença entre estresse. Rosalva, querida, você está por aqui também, ótima noite aí. Uma pessoa me perguntou a diferença entre estresse e ansiedade. Quando você tem um estresse, você tem um fator existente que é o gerador desse estresse. A gente vai chamar de fator estressor. Tá? Então, na verdade, você tem uma causa que você se permite sair de si. Então, o estresse é uma resposta a um fator causador desse estresse. Tá? Já a ansiedade é uma experiência contínua de estresse e que é, inclusive, às vezes desproporcional ao fator estressor. Então, mesmo que o fator estressor desapareça, essa pessoa pode continuar ansiosa. E aí, o que a gente fala sobre a ansiedade, né? A ansiedade ela é natural ao ser humano e é fundamental para a nossa sobrevivência e, inclusive, ela nos mantém alerta sobre as possíveis situações de perigo que acontecem no nosso dia a dia. E é mais comum do que você pensa, né? Então, as pessoas... não tem nada de errado em estar ansioso. É natural que você se sinta ansioso em determinadas situações do dia a dia. Isso não é um problema. Agora, quando ela entra em desequilíbrio, isso realmente começa a afetar algumas outras coisas, como palpitação cardíaca, as pessoas que convivem ao seu redor passam a não ficar tão felizes. Então, a etimologia da palavra ansiedade, ela tem origem do latim, de anxietas, ou anxietas, né? Significa angústia. Então, ou seja, para resumir, ansiedade é um desconforto físico e psíquico que gera agonia, aflição e angústia. Segundo a filosofia estoica, tá? Ansiedade é uma fonte, ou melhor, é a fonte principal dos nossos sofrimentos, e é a leitura, é a percepção e a interpretação equivocada que a gente faz dos acontecimentos da vida. Eu tenho até um post no Instagram que fala que realidade é igual a fato vezes interpretação. Então, muitas vezes, você pode estar trabalhando no seu escritório, você tem filhos, o seu filho cai e se levanta e você ouve um barulho muito grande, e aí você começa a alucinar, cria uma percepção de realidade que ele se acidentou de uma forma grave, e aí reage a esse evento de maneira alucinógena. Então a ansiedade tem muito dessas questões de alucinação. Tá? Então, se você olhar também para a parte gramatical, né, sobre a palavra ânsia, é uma preocupação ou sofrimento, é você se angustiar, né, se afligir, é você consumir-se e se sentir realmente mal, né, ruim com isso. Então, acho que é nessa linha. O que é importante a gente falar para a gente começar a falar das estratégias, né, para diminuir a ansiedade e trazer o equilíbrio da ansiedade? É que quando a gente tem uma visão da própria psicossomática e até das análises sistêmicas sobre a ansiedade, todo o ansioso que é desequilibrado, ele tem esse comportamento para fugir do presente e viver no futuro, que é uma polaridade oposta da depressão, que é fugir do presente para viver no passado. Então, enquanto na depressão a gente foge do presente para querer viver alguma coisa travada que está emaranhada no passado, na ansiedade você quer fugir da realidade do presente para ansiar, ou seja, pensar negativamente, sofrer e se preocupar com algo do futuro, que geralmente está incerto. Então a gente fala que você vai alucinar sobre as incertezas de um futuro, e aí você acaba fugindo dessa realidade. E aí a grande pergunta para você que está me assistindo e se sente ansioso, né? Você está fugindo de quê da sua realidade? O que especificamente você está evitando de olhar e entrar em contato de maneira madura para que você possa conseguir encarar essa situação, né? Ou você está buscando o que quando você foge do presente e vai pensar negativamente sobre o futuro? Né? Que tipo de perigo você fica
colocando na tua vida, que tipo de situação desconfortável você fica colocando na tua vida, ao invés de viver o presente e ser uma pessoa mais agradável. Uma coisa que nós costumamos dizer na própria psicossomática é que a atitude de sofrer é um mecanismo de defesa que nós criamos para não entrar em contato com a nossa verdadeira dor. Então, se você é ansioso, ou, né, enfim, de maneira geral, e você acaba contagiando as pessoas ao seu redor com essa ansiedade, você acaba com essa ansiedade desequilibrada, é como se você estivesse afastando algumas pessoas mais calmas e propensas, inclusive, a fazer negócio, a ter momentos alegres com você, né? Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão de afastar as pessoas durante a ansiedade. Porque ninguém gosta, né, de estar do lado de alguém que está o tempo todo eufórico e energético, ou seja, descontrolado, desequilibrado. Então, cuidados, que esse desequilíbrio e esse descontrole da ansiedade, eles podem levar a algumas doenças ou algumas situações mais crônicas. Por exemplo, síndrome de burnout. Nesse final de semana eu estava num evento e, como eu disse há pouco nos stories, a Bettina Rudolph estava falando que ela estava trabalhando insanamente e um belo dia ela simplesmente travou o corpo, travou a garganta, não conseguia falar, tiveram que chamar uma ambulância na UTI e ela saiu lá travada. Ela estava plenamente consciente, mas não conseguia se mexer. Ela entrou em estafa. Quantas vezes nós já ouvimos dizer alguém que estava trabalhando, alguém que passou por uma situação difícil, simplesmente travou e teve que ir tomar uma espécie de ansiolítico, teve que ir para o hospital para dar uma acalmada nos ânimos fisiologicamente, porque teve burnout. Então, burnout é uma das coisas mais comuns de uma pessoa desequilibrada na ansiedade, tá bom? E o que a gente quer de cuidado com essas questões de ansiedade é não só a questão do burnout, mas qual outro sintoma que você está ansioso e que as coisas não estão indo bem? A própria insônia, né? Então, se você tiver que a hora que você é uma pessoa que usa uma estratégia para se manter acordado, na hora que você deita, você deixa para refletir sobre tudo que aconteceu. Na hora que você deita, você pega o celular para ficar rodando o Instagram para desopilar os pensamentos, ou você deixa para pensar no problema do seu relacionamento quando você está deitado, no problema do seu trabalho, na falta de dinheiro, um cliente que não te pagou, alguma dúvida, alguma questão que fica te agoniando, te angustiando, você deixa para fazer isso na hora que você deita na cama, você está gerando uma espécie de âncora. O que é isso? Você está gerando uma situação onde você está num determinado ambiente local e ao estar naquele ambiente local você ativa pensamentos ruins. Então, logo você vai ter insônia, ou seja, você pode tomar o que você quiser que você vai continuar com insônia. Fala, Eric, saudade de você, meu irmão. Então, a insônia é simplesmente um dos estágios de uma ansiedade, né? E depois você vem com a síndrome do pânico. Quando eu estou dando aula para terapeutas e estou explicando sobre a trilha da ansiedade, né, até onde ela pode chegar antes dela explodir, é como se a gente tivesse 3 estágios base, né? Você tem a sua ansiedade comum, que ela é maravilhosa pra gente, ela é normal e fundamental, ela faz com que você tenha seus movimentos, né, de planejamento e análise de uma determinada situação para não correr em perigo, nem colocar em perigo a sua vida e nem a da sua família. E aí, quando você começa a desequilibrar e você começa a ficar com insônia, um pouco com palpitação cardíaca, você vai para o próximo passo, que é a síndrome do pânico, onde você realmente sente uma taquicardia mais acentuada, você começa a acordar diversas vezes no meio da noite, você começa a ter, às vezes, dormência nos braços, você começa a ter alguns sintomas mais fortes, e logo depois desses sintomas, você entra quase que num colapso, que é um quadro que nós chamamos de TAG, transtorno de ansiedade generalizado, e dali, geralmente, quem cai dali ou sai dali, entra num quadro de polaridade oposta, que é a própria depressão. Tá? Então, como eu havia dito no começo da live, se a ansiedade é fugir do presente para viver no futuro, a ansiedade é fugir depressão é fugir do presente para viver no passado. E aí essa pessoa está travada em alguma questão do passado. E aí, eu tenho até uma frase que eu costumo dizer que é assim, toda demora de resultados é alguma espera nas relações. Então, às vezes, quando você tem uma situação problemática e você recorre a alguém, você consegue fazer uma análise investigativa ali para chegar aonde existe uma
dependência emocional, uma codependência emocional dessa ansiedade. Então é por isso que muitas vezes as pessoas têm os seus tratamentos de ansiedade em algumas linhas ou abordagens e acaba voltando a ter quadros de ansiedade quase como um efeito rebote, com uma crise que às vezes vem 2, 3 vezes mais forte. Tá? E não adianta usar medicamento se você continuar num ambiente que te gere estresse, e quando você sai desse ambiente que te gera estresse, você mesmo usa uma estratégia para gerar estresse para si próprio. Né? E aí a gente está falando um pouquinho de autovalorização, daquela questão da autoestima. Né? Por exemplo, se você tiver um cachorro e você sabe que ele tem que tomar remédio no tempo certo, você vai acabar dando remédio para ele. Por que você acaba não tomando remédio no tempo certo para você mesmo? Né? Por que você trata o cachorro melhor do que você? Né? Tem até um estudo que diz que as pessoas não concluem os medicamentos que elas são recomendadas a tomar pelos médicos. Né? Se não me engano, é mais de 50% que não conclui. Às vezes nem começa. Tem uma taxa altíssima de pessoas que nem fazem o tratamento, deixa para comprar o remédio depois. Então, se você faz isso com você está no caminho certo para continuar com uma vida ansiosa, descontrolada, desequilibrada, fora de limite. Tá? Então, acho que isso é uma coisa bem importante de falar. Então, para a gente ir direto e reto, tá? O primeiro item para você equilibrar a sua ansiedade e controlá-la da maneira que você puder é a respiração. E aí, para não falar as coisas que todo mundo por aí fica falando e fazer uma coisa mais direta e reta, a gente tem que lembrar de que não se muda o que não se mede. E aí você consegue medir seu coração. Eu não conheço ninguém que está ansioso que o coração bate devagarzinho. Então você pode usar esses relógios com medidores cardíacos e fazer uma experiência. Quando você estiver ansiosa, você aperta lá o botão para ver quanto é que está seu batimento cardíaco. E aí você vai ver que seu batimento cardíaco pode estar 116, 120, etc, etc. Aí o que você vai fazer? Vou te ensinar agora a técnica e como isso vai ficar gravado na live, você pode voltar depois e anotar. Essa técnica chama-se 478, 478. O que significa isso? Você vai inspirar por 4 segundos, ou seja, em 4 segundos, tá bom? Terminou de inspirar por 4 segundos, você segura o ar por 7 segundos. E aí quando você segurar o ar por 7 segundos, terminou de segurar o ar, você solta ele contando 8 segundos. Você pode até contar regressivamente. 8, 7, 6, quando você estiver soltando o ar. Então vamos lá, técnica 478. Você toma o ar em 4 segundos, 4 segundos, prende 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e depois solta em 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você pode fazer essa respiração, que ela é a mais conhecida dos mecanismos de respiração, que a palavra respiração, né, que vem de inspirar, vem do termo do latim de colocar o espírito para dentro, tomar o espírito, o sopro da vida, tá? Que representa essa questão de você ter movimento, ter vida dentro de si. Então é aí nessa linha, você vai fazer o movimento 478, vai diminuir sua frequência cardíaca, vai aliviar o fator estressor, ou aliviar o estresse, que é como você decodifica o fator estressor, e vai reduzir a sua ansiedade. Beleza? Então, agora que a gente falou do 478, nós vamos para o segundo item aqui, para trazer mais equilíbrio para a ansiedade, que é a questão, eu costumo dizer assim, quem carrega muita carga, em algum momento vai ter que usar a descarga, tá certo? Então, você provavelmente tem muita carga, carrega responsabilidades que muitas vezes não são suas. Às vezes a sua mãe precisa de cuidados e o seu irmão ou a sua irmã não está cuidando da mãe, aí você vai lá e vai cuidar, sendo que você não estava planejado nem previsto para realizar aquilo. Às vezes você tem filhos e tem que cuidar da sua esposa e do seu filho, e não pode dar tanta atenção quanto você gostaria para sua mãe. E aí você começa a se culpar e se responsabilizar por isso, começa a sofrer e preocupar-se, que é a questão da ansiedade, né, que é da ansiar aquilo, e aí você, para parar de viver aquela situação do momento, que é ter a alegria de ter uma esposa saudável, filhos saudáveis, um bom emprego, uma boa vida, você passa a viver a vida dos outros ou pensar num futuro ruim. E aí você foge daquela realidade que você tem que administrar, né, lidar com essa frustração desses problemas, e aí fica como se fosse uma panela de pressão. Né? Fica com estresse e ansiedade, e você perde a questão do humor e perde a questão do bem-estar. E aí a gente costuma falar que isso é uma coisa extremamente importante, você poder fazer atividade física, seja ela qual for. A gente tem até algumas regras básicas que a gente recomenda. 20 minutos de sol, quando tem sol, procurar dormir
logo, no máximo 2, 3 horas depois que o sol se pôs, e acordar junto com o sol na parte da manhã, com a janela, deixando que o cortisol faça com que você tenha uma boa experiência. Uma coisa importante sobre essa atividade física é muitas pessoas que vão para academia e acabam tomando pré-treino, essa coisa toda, às vezes tomam um café também. O café, tem vários estudos que falam sobre o café propriamente dito, e eu sou adepto de até 120 ml de café por dia, né? Uma média entre 80 ml e 120, que é uma dose que a gente pode considerar normal e saudável. Só que o café em quantidades acima de 120 ml já foi mais do que comprovado cientificamente que atrapalha a sua fisiologia, acelera seus batimentos cardíacos, ele estimula algumas células e mecanismos do seu corpo que faz com que você fique cada vez mais ansioso. E inclusive dentro desse grau de ansiedade, já tem algum vídeo meu aí por aí falando sobre isso, que quando você pega aqueles cafés que já passaram de 15 minutos que foram feitos e estão na térmica, muitas vezes você vai tomar e você não sabe que o pó, ele oxida logo depois que você termina de moer o grão ou de abrir o café e ele entrar em contato com o oxigênio. E quando ele oxida, você tem aí cerca de 7 a 8 minutos para tomar um café saudável. E quando ele passa desses 8 minutos e continua nessa chaleira, você às vezes toma esse café e tem dor de cabeça e não sabe por quê. E aí com essa dor de cabeça, você perde um pouco da paciência, entra um fator estressor. Esse fator estressor começa a te deixar angustiado e muitas vezes desencadeia uma ansiedade. E aí você junta com as preocupações de dinheiro, trabalho, relacionamento, filhos, etc, etc, você tem aí uma situação propensa a ter uma insônia, uma taquicardia, alguma coisa que vai te tirar do seu próprio eixo. Outra coisa interessante, que é o terceiro ponto para você diminuir a ansiedade, por incrível que pareça, pode parecer até balela, só que existe um estudo científico que fala que lavar louça é uma das maiores terapias para a ansiedade, para o combate à ansiedade. Quando a pessoa está lavando louça, ela tem que estar ligada no momento ali do agora. Se ela vai deixar sabão no talher, ela tem que esfregar para tirar os problemas. Isso até é uma metáfora. Tem uma hipnoterapia que eu utilizo, que a gente usa dentro de um estado de relaxamento, onde a gente fala de atenção voltada para o seu interior. A gente fala sobre a pessoa pegar uma esponja e limpar as coisas, abre um alçapão no cérebro e limpa lá para tirar as cracas, os lixos emocionais. Então a gente pode mais ou menos que usar uma metáfora para isso. Muitas pessoas, inclusive eu, uso a hora de lavar louças, além de para ajudar a família, né, quando a babá não vem, quando a secretária nossa não vem, a empregada não vem, aquela coisa toda, eu uso para estudar. Então eu boto um fone de ouvido, fico fazendo aquilo e boto um curso online que às vezes a gente não vai ter tempo para fazer, aí eu faço nesses momentos de lavar louça, que são momentos terapêuticos, e foi comprovado que as substâncias geradas nesses momentos são muito boas, beleza? Então, pode lavar à vontade, Wanderson. Muito bom. Então já pode mostrar essa live, compartilhar com seu marido e falar para ele que tratamento para ansiedade é lavar louça, e não é só a ansiedade dele, é a sua ansiedade de esposa também, né? Porque, você já vai ter uma tarefa a menos para fazer. Então faz isso que vai ser bem legal, tá bom? E fala para ele que foi comprovado cientificamente, é só procurar na internet que vocês vão ver, tá bom? Outro ponto importante. A gente fala que um dos ótimos hábitos para que você tenha uma diminuição de ansiedade é você manter-se ocupado no sentido de ter algum tipo de hobby. Então a pergunta de $1 milhão que eu quero fazer para você agora é: o que você ama fazer que você ainda não faz? E que se fizesse, poderia trazer mais alegria para a tua vida nos seus momentos onde você não está focada em trabalho, né? Focado em trabalho. Então, o que você ama fazer que você ainda não faz? Que se você fizesse, você poderia estar mais... O Wanderson falou, tô lascado. Você poderia fazer que você ainda não faz. De repente, às vezes você pode gostar de dançar, pode gostar de aprender a tocar violão, pode até se desafiar com um novo idioma, pode gostar de atividades até de ir para canis ou para parques para brincar com os animais, que a gente costuma dizer que às vezes ter um animalzinho pode dar tanto trabalho que a gente prefere ir para os parques de diversão e entrar nos canis e brincar com eles lá. A gente só pega a parte boa, né? Então, manter-se ocupado com alguma coisa que pode ser um hobby é fundamental para você diminuir o estresse. Então, às vezes você tem um jardim na tua casa, você pode ir lá regar as plantinhas. Agora, né, esse é um dos pontos mais críticos. O que é muito importante também, tá? Eu tô aqui vendo a questão do YouTube, beleza? Tá tudo andando bem.
Outro ponto para você diminuir o estresse. Vocês sabem qual é o maior ofensor de ansiedade que existe no mundo? É esse aparelhinho que você está olhando para mim aqui dele. É o celular. O bendito celular. Tá? Ele e as notificações dele. Fizeram um estudo neurológico. O que acontece quando as notificações de um telefone tocam no cérebro humano? Então, existem alguns neurotransmissores, alguns aparelhos, né, que foram ligados no cérebro, que eles avaliam a questão dos nossos neurotransmissores e mostraram que o grau de ansiedade, quando você tem uma notificação no celular, é absurdo. Parece que todas as células dentro de você se agitam o tempo todo. Né? Então, imagine só que uma das maiores sugestões clínicas, eu estou falando de livros que eu fui buscar sobre hábitos de redução de ansiedade, fui buscar um monte de material para estar trazendo para vocês de maneira condensada, rápida, uma forma de você diminuir drasticamente a ansiedade, você botando em prática esses exercícios que eu estou dizendo aqui. O da respiração do 478, o de lavar louças, o de fazer atividade física, pelo menos tomar 20 minutos de banho de sol e fazer atividade física, que pode ser aqueles hits de 20 minutos e pode ser até 45 minutos. Não adianta ficar mais que isso, já foi comprovado que não faz tanta diferença pro músculo, tá bom? E aí falando de manter-se ocupado com o seu hobby e agora de tirar as notificações do celular, colocar no modo avião. Existe sim um resíduo magnético que é passado pelas antenas do celular e do Wi-Fi, que muitas vezes geram insônia, muitas vezes você sente dormência nas mãos. Então, às vezes, esses relógios eu procuro usá-los especificamente em alguns momentos, não uso direto. Tá? Eu comprei no AliExpress uma pecinha, que depois até quem quiser me manda um direct, que eu mando o link. É uma pecinha, acho que de 20, 30 reais, que ela anula, né, os malefícios, ou ela reduz ao máximo os malefícios causados pela poluição digital, né, que é causada aí pelos sinais de Wi-Fi, de eletricidade, etc., que às vezes a mão fica dormente e a pessoa não sabe o que está acontecendo, às vezes o pulso fica quente, às vezes você fica falando no telefone celular com ele na orelha, é a pior coisa que você pode fazer, porque você está poluindo o seu cérebro, e essas células, elas se agitam de uma maneira que podem sim estimular células cancerígenas, caso você as tenha. Então evite ao máximo ficar usando o celular grudado e ficar com coisa eletrônica no ouvido o tempo todo. Existem alguns aparelhos, alguns fones de ouvido Bluetooth que transmitem mais ou menos essa frequência. E aí é lógico, se você quisesse uma coisa mais liberta desse mundo de poeira, como eu posso dizer, de problemas com relação a essa parte digital, né, parte elétrica e de Wi-Fi, você poderia comprar um aparelho que mede a frequência disso, estudar aí os níveis de frequência e usar. Mas isso, tem algumas pessoas que podem considerar isso um pouquinho demais. Eu tenho um fone de ouvido que lógico, que ele passa pouquíssima frequência de poeira digital, e eu uso ele na academia porque usar com fio atrapalha demais a mobilidade, tá bom? Então, vamos lá, estava falando aqui do celular, retirar as notificações, porque a cada notificação você tem um estimulante absurdo para continuar ansioso. E óbvio, você não quer deitar com o telefone, porque o seu quarto é um lugar para você dormir e não para você usar o celular. Então uma coisa que a gente tem combinado aqui em casa, minha esposa e eu, a gente só pega o telefone na hora que a gente deitou na cama para desativar tudo, botar no modo avião e dormir. Ah, mas e se alguém morrer? Se alguém morrer, nós vamos ficar sabendo ou no dia seguinte, ou alguém, sei lá, vai interfonar, ou vai vir aqui em casa, né? Mas a gente tem o hábito de desintoxicar digitalmente. E a gente ensina para os nossos filhos que na hora da comida a gente não usa o telefone. Raras exceções que a gente tem que trabalhar, uma coisa ou outra, e o celular é fundamental para a gente fazer isso. Só que a gente tem certo que a hora de dormir o quarto é para dormir. A gente não tem televisão no quarto. A gente tem um projetor no quarto, que tipo de cinema, que quando a gente quer ver um filme ou outro e a gente está querendo ficar no quarto namorando, a gente põe lá. Do contrário, a gente vai para a sala, porque quarto é o lugar que a gente entra para acalmar a mente, o pensamento, tomar banho, vai lá e dorme. Tá bom? Então, você tem que criar esse tipo de hábito para que você possa ser melhor. Agora vamos lá. Tem um hábito que você não vai imaginar, que quando você criar, ele vai fazer tão bem para a redução de ansiedade que você vai enlouquecer. É um hábito que está ligado a foco e concentração. É o hábito da leitura. Eu era um cara extremamente ansioso. Quando eu era menor, a minha mãe ainda falava, nossa, você é hiperativo, tem que tomar ansiolítico, não sei o que, não sei o que. Quando eu passei a ler mais, eu passei a ficar mais focado e concentrado. Quanto mais tempo você consegue focar num livro,
para ler, mais você traz o seu foco e concentração para o seu controle, mais você tem poder sobre você mesmo e, consequentemente, você diminui a ansiedade, tá bom? Então você vai ter menos ansiedade e é menos um problema para você, além de você virar uma biblioteca ambulante, porque você vai começar, quando você foca, você tende a usar alguns neurotransmissores e conectores cerebrais que fazem com que a sua memória de longo prazo fique muito bem consolidada quando você vai dormir, e aí você tende a memorizar mais todos os seus estudos. Isso é ótimo para você aprender novos idiomas, isso é ótimo para você que dá aulas e precisa montar aulas com coisas novas, e aí com o tempo você cria o hábito de ler determinados livros e até fazer resumos e mini aulas desses livros. E para você que trabalha no mundo online, isso é maravilhoso. Você pode montar uma aula em muito pouco tempo. Então, você pode ler vários livros, pegar o seu nicho, né, e montar uma aula especificamente. E com isso tudo vai estar diminuindo a ansiedade. Então, o hábito de ler é um dos hábitos mais poderosos para você reduzir a ansiedade. O que eu estou te dizendo é baseado em fatos e evidências. Você pode comprar aí os 4 principais livros de ansiedade do mercado, que essa live que eu estou dando para vocês tem um pouquinho do resumo de todos os 4 principais livros de combate à ansiedade que existem no mercado, tá? E aí, vamos lá, qual que é o outro ponto que eu já falei um pouquinho dele, mas um ponto que é importante, ele merece por si só uma atenção plena: dormir o suficiente, né? Então pode ver que está tudo conectado. Dormir o suficiente. Estudos comprovam que se você dorme menos de 6 horas, é quase que inevitável, ou seja, 99% das pessoas que dormem menos de 6 horas geram algum tipo de doença num futuro próximo. Futuro próximo é quando atingir a idade de idoso. Ali, depois dos 60 anos para mais, dormiu menos de 6 horas, pode ficar certo que vai acontecer alguma coisinha contigo aí de saúde, algum desvio de saúde. O mais comum para quem dorme pouco é demência mental. Existe uma coisa no seu cérebro que é uma sinapse neural. Imagina que você tem os dendritos e tem o axônio, que é um caninho que liga os seus dendritos no seu cérebro. Isso é um neurônio. Quando você tem um pensamento, ele sai de um dendrito, né? Sai daqui de um axônio e vai para o outro, né? E aí aqui você tem uma capa que protege o pensamento, essa sinapse neural. Essa capa que protege chama-se bainha de mielina. Tá? Ela é uma capa, tipo uma capa de proteção de fio de alta tensão. Ela impede que você tome choque. Então, quando você come açúcar ou dorme pouco, você vai deteriorando a bainha de mielina. E aí você vai facilitando que você tenha demência mental, você vai facilitando que você tenha esquecimentos, você vai facilitando que você tenha TDAH, tá? Você comece a não prestar mais atenção tanto nas coisas. E aí, quando você associa isso ao uso indiscriminado do celular para gerar as dopaminas de ficar, que é uma substância criada para você ir à caça, né? E aí você fica gastando a sua dopamina jogando para cima o Instagram e tal, e tal, e tal, e tal. O que você está fazendo com você? Acabando com a sua saúde. Então, nós temos uma regra aqui em casa. A gente tem que fazer o possível para dormir mais de 6 horas todos os dias, mesmo que seja muito difícil. Então, ou pelo menos bater aí 7 horas de sono. E lógico, existem 3 tipos, fazendo um adendo aqui ao dormir o suficiente, existem basicamente 3 tipos de pessoas com relação, de cronotipos de sono. Tá? Um deles é o diurno, o outro deles é o vespertino e o outro deles é o bimodal. E aí você tem que descobrir qual é o seu cronotipo de sono. Tem gente que é bimodal, que consegue trabalhar de noite muito bem e de dia muito bem, depende de quando acorda, tá? Isso é muito bom para quem é enfermeira, ou médicos, essas coisas que tem, ou policiais e profissionais que precisam ficar a noite toda acordado. Agora, se você tem um cronotipo diurno e você vai arrumar um emprego como médico à noite, um plantonista noturno, você está ficando doente. Eu não queria ser tão claro aqui, tão direto, mas sim, você está ficando doente. Tá? Porque você está indo contra o seu cronotipo de sono, e dormir menos de 6 horas tem evidências científicas o suficiente que você pode desenvolver algum tipo de doença crônica, principalmente demência, esquecimento, TDAH, ansiedade e insônia e outras coisas mais, burnout e tudo mais. Então, dormir é a chave da vida. Quando você dorme, milhares de coisas boas acontecem. Na medicina chinesa, cada horário do sono ele vai ajudar e restaurar os neurônios de um determinado órgão.
né? Eu não me lembro agora o do pulmão, se eu não me engano é 2 da manhã. Entre 2 da manhã e 4 da manhã é a hora do pulmão. Então, por exemplo, é onde todas as toxinas, as enzimas e tudo mais, tudo que está acontecendo no seu organismo se restaura e se renova entre 2 e 4 da manhã. Eu sei que é o pulmão. Depois tem o horário do coração, tem o horário do rim, do fígado, do esôfago. Meu, tem de tudo, tá? Tem que só procurar na internet depois, que é muito legal. E eu procuro respeitar isso, estando na cama por volta de, no máximo, 11 horas, né? Para que eu possa acordar aí 6 da manhã, ou 6h30, ou 7, e aí criar uma rotina, tá? Que é o último item que eu vou falar, o penúltimo item que eu vou falar. Então eu já estou quase acabando, tem aí o dormir o suficiente, nós sabemos o quanto é bom, e lógico, agora nós vamos entrar no antepenúltimo tema da live de hoje, que é o tema de consumir gordura e proteína ao acordar, né? E aí tem a questão também de antes de dormir, isso aí diminui a ansiedade, presta atenção, parar de comer de 2 a 4 horas antes de dormir reduz a ansiedade, tudo bem? Tudo que você faz 30 minutos antes de deitar, você está programando como é que vai ser a sua noite e você está também dizendo como será o seu dia seguinte. E ao acordar, se você é do tipo que gosta daquele pãozinho que tem doce, não sei o que de coco, bolo que tem açúcar, que tem óleo vegetal ali, óleo de canola, girassol, aquelas coisas todas e tal, você está acabando com a tua potência de vida e instalando ansiedade no teu corpo, tá? E aí, comer carboidrato logo que acorda também é uma das piores coisas que você pode fazer, até porque, e ainda mais o de rápida absorção, porque o de rápida absorção ele vai se transformar em açúcar, e tudo quando você acorda e você come açúcar, ou seja, você vai lá e tá com uma banana em jejum, entendeu? Em jejum não se come banana em jejum. Tem que quebrar o jejum com limão, água com limão, coloca uma proteína tipo ovo, aí sim, você faz o que você quiser. Depois você comer proteína, você pode comer, de preferência, proteína com gordura de manhã. E aí, qual que é a gordura recomendada para quem tem ansiedade e depressão? Um abacate por manhã. Então você pode pegar lá um abacate, abrir, comer ele puro com ovos, e aí põe sal no ovo, e aí, vai comendo ali, vai aprendendo a degustar o abacate sem as coisas que ele tem que ter, né, para deixar ele mais saboroso, digamos assim. Então, a importância de você, ao acordar, comer ovos e não pão com geleia. Experimenta fazer isso por 30 dias e me fala se a sua ansiedade não vai ficar mais controlada em maior equilíbrio, tá? Presta atenção. Aí, o que vai acontecer? Você vai fazer que nem eu como de 3 a 4 ovos todas as manhãs, o Ben também e a minha esposa também, tá? Obviamente, às vezes a minha esposa quer comer um pãozinho, uma torrada, e eu também, não sou Caxias, de vez em quando eu vou lá e aceito, ela tá fazendo aquele cheiro maravilhoso, eu vou lá e como. Só que nós somos uma família que a gente não tem praticamente açúcar em casa. A gente toma água com limão puro, que é uma outra baita estratégia para você parar de comer açúcar, evitar de comer açúcar, diminuir de comer açúcar, né? E aí você consegue trazer mais equilíbrio para sua alimentação, que é com certeza um dos fatores de ansiedade. Eu conheço várias pessoas que tomam remédio para ansiedade, vão lá e tomam um café, acordam e comem como é que é? Biscoito ou pão com geleia doce de não sei o que, chimia de figo, chimia de não sei o que. Isso de manhã é para acabar com você. Aí, lógico que vai acontecer uma reação química no seu organismo que vai te deixar com o organismo inteiro broxa. Entendeu? Você vai ficar broxado, já vai começar o dia cansado. Aí dá lá 10, 11 da manhã, você fala, puta, eu tô me arrastando. Aí, lógico, aí você vai deixar de fazer um monte de coisa importante. Essas coisas que eram importantes vão se tornar urgentes, depois as urgentes vão se tornar imediatas, e aí você vai ficar ansioso. Entendeu? Então, para combater essa ansiedade, experimenta melhorar a tua alimentação, né? E aí, por fim, última coisa aqui pra gente, ou melhor, penúltima coisa, pra gente começar a conclusão do que eu tô falando hoje aqui, é a parte de ter uma rotina e ter uma agenda. Eu não conheço alguém que tenha tratado da ansiedade que não cuide de uma agenda. Eu tinha esse problema há muitos anos atrás. Tinha dificuldade de manter minha agenda atualizada. Não é que eu não tinha, mas tinha dificuldade. E aí no mundo corporativo, às vezes você é obrigado. Então, faça um exercício de ter uma agenda física ou digital e procure colocar os horários até que você escolhe para namorar. Por exemplo, eu tenho horários que eu ponho na agenda para brincar com o Ben na piscina, para brincar com o Dom, com o Dom quando a mãe está fazendo alguma coisa, ou horários para namorar com a minha esposa, para que a gente possa ter
equilíbrio entre trabalho, a família e o meu hobby, que é tocar violão e outras coisas, e leitura. Então, como é que eu faço para ler ou tocar violão? Então, eu tenho meus horários dos meus estudos e está praticamente cronometrado na minha agenda diária. Não vivo sem isso. Isso alivia a ansiedade. Uma vez que a ansiedade é você fugir do presente para viver no futuro, e no caso de ansiedade é pensar no futuro de maneira negativa porque ele está incerto, né? Como é que você faz para poder antever o futuro de maneira certa? Isso vem do latim, a origem da palavra estratégia. O que é estratégia? É antever o futuro de maneira positiva. É você planejar. Então, se você consegue planejar o que vai acontecer, o cérebro tem medo do desconhecido, mas quando você já planeja hoje o que vai acontecer amanhã, já não é mais desconhecido. Para o seu cérebro é como se fosse a segunda vez. Se você sabe que daqui a uma semana você vai fazer determinada coisa, seu cérebro já está programado, ele iniciou ali um botão de programação para ele começar a projetar que aquilo pode se tornar uma realidade. E aquilo alimenta a sua experiência, seu corpo, e faz com que você tenha mais chances de seguir em frente, né? Uma coisa interessante, quando eu estava fazendo o curso de piloto de motocicleta, que eu amo correr de moto, né? Embora eu não tenha feito isso mais depois que eu fui pai, motos de corrida e tudo mais, é que a gente aprende que a gente não pode olhar para o obstáculo quando a gente está dirigindo a moto em alta velocidade, 300 km por hora. Porque para onde você olha é para onde a moto vai. Você não fica pensando onde vai virar a mão. É onde você olha, a moto vai. Então você vai fazer uma curva, você está olhando para o lugar, a moto vai. E isso também é utilizado na aula de esqui, que eu também gosto bastante quando eu morei nos Estados Unidos, a parte de esqui. E aí você aprende que você não pode olhar para os pinheiros, senão você vai em direção a eles. Tá? Então, uma das estratégias mais eficientes para que você tenha sucesso, e aí volta para a questão da leitura do foco, é você está no seu dia a dia, está com um monte de preocupação. Quando acontece uma preocupação, você tende a fazer o quê? Cegar para todas as outras coisas e olhar para aquilo que você está se preocupando. Acabou. Aquilo vai ficar cada vez maior. Né? É uma baita estratégia para se ferrar. Né? Então, talvez, e aí uma das coisas que alguns profissionais gostam de fazer é ficar estudando doença, ficar estudando ansiedade. Eu não estou nem aí para ansiedade, eu quero saber como é que sai dela. E não como é que fica, o que é ela, né? com tantos conceitos. Né? Então, acho que é importante vocês lembrarem disso. Saber que ter uma rotina e colocar a casa em ordem é muito bom. Você conseguir arrumar sua cama é essencial. Dura quanto tempo você arrumar sua cama? 2 minutos? 3 minutos? E às vezes você não faz. Né? Às vezes você vê alguma coisa suja, você limpa depois, aí vai ficando para depois, aí você começa a procrastinar, empurrar com a barriga, e aí, a vida toda fica... Tudo que acontece, inclusive resolver as questões de ansiedade, você procrastina. E aí você vai ficar tendo diagnósticos de TDAH, você vai ficar aceitando que todo mundo fala que você tem TDAH e vira uma bagunça. Beleza? E o último item é, se com todas essas ajudas, essas questões que foram ditas aqui, você colocou em prática e não obteve sucesso para reduzir a ansiedade, aí eu recomendo que você busque um profissional e, sem papas na língua, você pode ir no nosso link da bio e clicar para fazer comprar um curso online que nós temos de combate à ansiedade. E aí, nesse curso, ele vai mostrar para você o que está por trás da ansiedade do ponto de vista familiar, para que ele vai te apoiar a descobrir as causas raízes para que você consiga chegar numa solução. E se mesmo assim você ainda não conseguir chegar onde você quer, você tem que buscar um apoio de um profissional de forma recorrente, e para isso, daqui a algum tempinho nós vamos lançar, pouco tempo, entre no nosso grupo do WhatsApp, que deve estar também no link da bio ou na descrição dessa live, para que você possa participar da nossa comunidade terapêutica, e aí nós vamos fazer 1 ano de atendimento com você, para você resolver não só a questão de ansiedade, mas colocar em ordem todas as coisas da tua vida, tá bom? E uma coisa muito importante que eu tenho descoberto, muitas das pessoas que buscam terapia, elas tendem, quando elas estão com a parte emocional desequilibrada, habitualmente a parte financeira também está em desordem. E uma das coisas que nós incrementamos na terapia Crasto, que vai começar a fazer a diferença, é que nós vamos ter momentos específicos para trabalhar com prosperidade financeira. Momentos específicos para destravar a questão de você sempre entrar em dívidas. Momentos específicos para destravar seu posicionamento no mundo digital, para gravar vídeos e ir para a profissão do futuro,
de poder estar aqui na internet fazendo vídeos, gravando, lançando seus cursos e treinamentos. Uma vez que a profissão que mais cresce no mundo e tende a ter maiores resultados é a profissão de professor digital, tá? E de lançador digital. Não só professor, mas principalmente o lançador digital. Pessoas que têm a estratégia que está por trás disso. E muitas pessoas têm medo de falar em público, medo de se expor nos vídeos, e inventam desculpas e criam uma série de coisas que não conseguem. Então, vem com a gente e quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Foi uma honra, um grande prazer. Marcão, foi uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Desejo que vocês coloquem em prática a questão da ansiedade, e se vocês quiserem saber mais, lembre-se, façam tudo que eu falei aqui nessa live, pega um papel e uma caneta depois e anota tudo. Não conseguiu? Vai para o primeiro passo de ajuda. Faz o nosso mini curso rápido, 6 horinhas de tratamento de ansiedade para descobrir as causas raízes e limpar isso da tua vida. Vencer a ansiedade. Ah, Crasto, eu venci a ansiedade, só que eu tô com outras questões, porque agora que eu tô mais calmo aqui, a outra parte subiu. Aí você tem que ir para a nossa comunidade terapêutica, 1 ano de desenvolvimento comigo, que vai ser lançado daqui a uns 20 dias, tá bom? Fiquem atentos aí, foi um prazer, uma ótima noite, tudo de bom para vocês, e vejo vocês na próxima semana, porque todas as semanas teremos lives. Valeu!